Ele falou alguma coisa que te impactou assim, que você não achava, não tinha noção que ele sabia, que você não imaginava que ele sabia, que Na ele verdade, ia ele te falou falar? coisas que eu já imaginava, né? A gente quer muito ajudar, às vezes, por exemplo, outras pessoas. A gente tem essa inclinação, mas afirmações que às vezes a gente precisa, né, de pessoas de confiança para a gente saber que está no caminho certo. Certo. Ou não, né? Outra pergunta aqui antes dele ler o próximo aí e explicar de novo como é que faz, porque a audiência é rotativa. Você tem o canal, você sabe como é que é. O que você tem pra dizer pro pessoal que quer ligar o espiritismo ou a mediunidade com esquizofrenia? Nossa, cara. Não. Pô, você tá lendo minha mente, cara, porque eu ia falar a mesma coisa. Tava só esperando ele parar. Eu Sério? ia perguntar que eu até vi um caso essa semana Desculpa, tá lindo. de um cara, de uma moça que matou uma criança, só que ela era esquizofrênica. Nesse contexto, como é que é? Tipo, um obsessor que tá em E cima aí, às vezes, ela dela. fala que ela ouviu voz e tal. Isso, e aí. Na essa verdade, pessoa vai assim, pra onde, cara? Porque meio que ela não. Teoricamente, ela teria um problema. Mas ali. então, a gente A voz tem que dela é separar bonitinha, bem né? que a esquizofrenia, que é tipo assim. Pra mim, ó, o que meu mentor falou pra mim assim, Eduardo, louco rasga dinheiro. Isso é louco. O louco vai lá e bate na polícia quando a polícia vai prender ele. Louco não é um cara que vai lá, comete um crime e fala que é louco, entendeu? Tipo assim, é muito fácil o cara se esconder. Já viu alguém rasgar dinheiro? Eu nunca vi. Eu sei que nunca existe que tem, que gente que rasga dinheiro, Mas né? manicômio tem. Aí, aí o cara é louco. Aí você pode falar, o cara é louco. Agora, o cara faz coisa que É que você não come merda, sabe? faz maldade, o tipo Lázaro, faz maldade, o cara é louco. Culpa no... Tipo, o cara vai lá estupra mim e fala, eu sou louco, tá ligado? Aí é fácil você ser louco desse jeito, né? Agora, se o cara rasga dinheiro, se o cara... Ontem mesmo aconteceu isso. Eu tava atendendo uma pessoa, conversando no Instagram, e ela falou do irmão dela, e que era um coitado, eu falei assim, ele rasga dinheiro? Ela falou, não. Eu falei, então não é coitado, né? Que se envolvia com droga, não sei o quê, e que ele tinha problemas psicológicos. É porque é muito fácil, muito confortável você falar que você tem problemas psicológicos, aí todo mundo vai ter que ter paciência Você com viu aquele cara que matou a menina que era gamer lá na... Acho que foi pra região da Lapa lá? É. Que ele chegou lá, o pessoal já começou a falar, não, é porque ele ouviu voz, ele falou, não vi voz não, matei porque eu quis mesmo. Você não viu? Que ele falou? Ele Então, é aí gamer, fizeram o exame nele, saiu agora que ele não tem nada Ele de fez um problema. vídeo lá com a menina. Saiu, aí falaram que era um ritual, não sei o que, espírita. Aí saiu agora o exame dele lá, falou que ele não tem Cara, nada é de louco, problema. então. Tinha feito até um livro, E realmente né, é cara? porque o cara quer mesmo, quis mesmo matar ela, O cara tá é ligado? um idiota, né? Mas assim, a verdade é a seguinte: o que o psiquiatra às vezes sempre me pergunta, esse seguidor. Na verdade, todas as vezes que o cara ouve vozes, a não ser que seja um caso muito raro, são de obsessores. Porque, inclusive, tem, por exemplo, alguns antidepressivos que está escrito lá na bula. Quando você começa a tomar um remédio, pode começar a ouvir vozes. É por quê? Porque ele acalma a pessoa a ponto dela começar a ter mais mediunidade, vamos dizer assim. A estar mais no Fora mundo o espiritual. sentido. Exato. Então não é que ouve vozes. Então eu comecei a analisar uns casos que uma médica estava atendendo, que ela falou, o cara ouve vozes. Aí eu fui analisar e conversar com ela e essa situação. Ele ouviu o quê? Ele achava, quando ele saia na rua, que as pessoas estavam falando dele. Só que, tipo assim, a pessoa tá do outro lado da rua, ele achando que a pessoa falando. O que era isso? Era o obsessor que ia na cabeça dele e fingia que era a pessoa. Porque o obsessor tinha raiva dele de outras vidas e queria ferrar com a vida dele. Então ele achava que, tipo, uma pessoa que tava no final do quarteirão tava falando dele, mas não era a pessoa que tava falando, era um obsessor. Ô, Edu, você tá acha longe que pra caralho. o ayahuasca, o Sim. Shadow Daime, te abre as portas pra mediunidade? Antes de você responder isso, só falar o seguinte, só pra terminar esse assunto em relação à esquizofrenia, tal, que você falou. Você não está querendo dizer que não existe doença, porque senão a pessoa pode falar, Existe doença. Existe doença, mas existem coisas Sim. que... Aí o que os caras me perguntam, o médico pergunta, pô, mas Edu, tem obsessor sempre na depressão, por exemplo? Sempre tem, porque se começou uma origem, uma depressão biológica, ela acabou atraindo um obsessor. Porque a pessoa, quando a gente está aqui, a gente está emitindo vários sinais pelo nosso É cérebro. como se fosse abaixar a... A vibração, Vibração? exato. A hora que você está com depressão, você está emitindo um sinal negativo. E os obsessores gostam, porque eles vão lá e sugam sua energia. Então eles começam a buscar você nesse momento. Então se não começou... e às vezes é o contrário. Às vezes o cara estava de boa e um obsessor, por algum motivo, encontrou ele e o obsessor malhou tanto a cabeça dele que ele entrou em depressão. Então nos dois casos, você pode ter certeza que tem um obsessor perto. Ou porque iniciou biologicamente, ou porque iniciou por causa do obsessor. Agora deixa eu só contar um caso rápido. Vai lá. Por exemplo, outro dia eu recebi um vídeo de um bandido matando um segurança, de um polícia. Aí ele falou assim, aí, o que você acha desse vídeo aí, não sei o quê.
Aí eu vi, quando eu comecei a assistir o vídeo, eu vi um monte de espírito feio pra caramba chegando. Aí quando chegaram perto de mim, eu falei, o que vocês querem? Eles falaram, a gente tá andando junto com esse vídeo. Eu falei, por quê? Porque que acontecia? A galera assistia o vídeo, ficava ou com raiva, no caso dos... ou com medo, porque é uma cena bem feia. E isso alimenta os obsessores. Interessante isso. Alimenta. O que você consome, lógico. seja pro teu entretenimento, faz diferença na Claro, sua porque vida. você tá gerando uma energia de medo, de raiva, que elas vão alimentar esses espíritos do mal. Porque, na verdade, é muito complexo isso aí. Mas, basicamente, eles morreram e estão no mundo espiritual. Só que eles gostam dessa energia física. Eles são meio viciados nessa energia que a gente possui. Só que para eles pegar essa energia, a energia tem que ser negativa. Então, para ser negativa, precisa, por exemplo, ter esse tipo de situação. Entendeu? É mais ou menos isso, bem resumidamente. Antes de você ler, Bruno, deixa eu só responder a do Rafael lá, que era sobre a ayahuasca. Tá, então a ayahuasca é o seguinte, o que as pessoas perguntam sempre. Eu não recomendo, também não desrecomendo. Porque cada um tem uma experiência. Eu só falo para as pessoas prestarem muita atenção, pesquisarem muito, não, antes de tomar. Porque realmente as pessoas estão para ampliar a mediunidade, etc. Eu não preciso, porque eu tenho muita mediunidade, para mim não faz diferença. Mas tem gente que toma e tem gente que tem excelentes resultados com isso. Agora, teve gente que tomou e que passou muito mal, eu conheço. Então, assim, eu acho assim, não vou desaconselhar a tomar, mas a pessoa tem que pesquisar e ter certeza do que ela está fazendo, né? Só isso. Mas para muita gente faz muito bem. Eu já vi muitas pessoas que foram curadas de traumas e tudo mais com a ayahuasca, né? Bruno. Tem a Edinalva mandou um superchat aqui, né? Também a Edinalva Pereira. Manda sua pergunta, Edinalva. Manda sua pergunta pra gente ler, que ela só mandou superchat. E tem o do Jefferson Martins aqui também, mandou um superchat. Então, pessoal, que nem o Jefferson Edinalva aí, quer ter seu nome lido aí, quer ter sua pergunta respondida pelo Eduardo, manda o superchat ou o pix que tá na descrição, que é isto, não é podcast, @gmail.com. O Jefferson Martins, ele falou assim, manda um recado dos espíritos pra mim, tem como isso? Ah, tem, mas é que na verdade assim, bom, isso aí eu vou explicar por que ele tá falando isso. Sim. Porque todo dia eu atendo uma galera e eu passo o recado dos espíritos. Então a hora que eu sento lá e começo a atender as pessoas, vem um espírito específico, ele fica me passando recado, para essa aqui você passa isso, para essa aqui você passa aquilo. Eu falei, vou começar a fazer isso ao vivo, só que a galera, acontece. Eu liguei a live online e comecei a fazer isso ao vivo. O primeiro cara, eu dei um recado e ele não gostou muito, entendeu? Tipo assim, abriu a live, aí o recado era que ele não tava certo do jeito que ele achava. Que ele tinha que ver o outro ponto de vista. Ele falou, pô, eu sei, é que é difícil, sabe? A gente vê, tipo, na hora acontece muito isso. A pessoa fica um pouco insatisfeita com o recado, depois ela reflete e depois ela vem, pede desculpa e fala que realmente ela pensou bem nisso e realmente estava certo. Porque, entende? Mas sempre o recado bate. Agora eu vou dar um recado pra ele, já que ele mandou um superchat aí pra apoiar o pessoal. A Edinalva também depois. Oi? A Edinalva também acabou de comentar, pedindo um recado do anjo dela. Fala pra ele não, dizer do meu anjo. Faz o seguinte, melhor você anotar isso daí, eu dou um recado pra eles depois, porque... Sim. É o seguinte, senão a gente vai ficar dando recado. Eu vou então o Jefferson Martins e Edinalva, eu vou deixar aqui com o Edu, aí lá no Instagram, né? No seu Instagram lá, ele dá um... Arroba Espiritismo Raiz, ou arroba também tem o E-Sabag, com 2 Bs, tá? E-S-A-B-B-A-G. Eu respondo, tipo, uns 20 recados por dia, mas tem, tipo, 6 mil mensagens. Pra eu ser bem chato, já que você falou negócio de recado, você tem algum recado pra nós aqui? Recado pra vocês? No final eu vou dar, o meu mentor falou, vai. Você deixa, me lembra, hein, caramba. Não esqueci não. Você já me deixou curioso. Ô, Eduardo, a gente tava comentando, até falou um pouco por cima sobre relacionamento. Deixa eu até tirar uma dúvida Tá aqui. com problema no relacionamento, já deu pra ver. Não, nesse sentido. Vamos dar um exemplo. Você tá aqui em terra e você é casado com um cara ou com uma mulher e seu parceiro vem a falecer. Você vem e se relaciona com outra pessoa e segue a vida normal, tranquilo. Como é que é depois dessa morte? Quem você vai reencontrar? Como você vai lidar com isso? Então, essa é uma ótima pergunta, sabe por quê? Porque as coisas são muito mais complexas do que parece, no sentido de que quando você reencarna às vezes com as mesmas pessoas de outras vidas. Só que uma pessoa, por exemplo, que foi sua mãe, pode vir como sua esposa. Entendeu? Ou filho, ou irmão. Acontece isso. Então é muito comum, porque que acontece? No plano espiritual não existe sexo entre os espíritos do bem, só existe nos lugares inferiores como forma de vício, porque não tem mais essa necessidade, né? A gente sabe que, por exemplo, o sexo, ele vem de ordem biológica, né? Vamos dizer assim, os criadores da nossa vida na Terra colocaram
o apetite sexual para que a vida continuasse, né? Porque se não tivesse, se você analisar as espécies, por exemplo, você vê tigre, os tigres nunca se bicam, só na época da fertilidade que eles se encontram. Isso não é só no tigre, em todos os animais, praticamente. Só o golfinho que me parece que tem relação por tesão mesmo, o resto é tudo... Procriação. Lá na minha casa mesmo, os cachorros que eu cruzei agora, meus cachorros que nunca se gostaram. Tem um monte, né? Tem. É assim, os cachorros nunca se gostaram. Eles ficam no cio, aí eles Gosta. por uma semana. Depois volta a mesma coisa. Depois volta. Então, Dá uma empurradinha. Depois acabou. Então é tudo químico, físico, biológico. Então, assim, a relação sexual, ela tá muito ligada a isso. Mas o que acontece com muita frequência são que os espíritos andam em grupos. Então, tipo assim, reencarna todo mundo na mesma família. E aí você pode, por exemplo, você tem uma namorada, uma esposa. Aí depois ela morre chegando no plano espiritual. Você se relaciona com outra pessoa. Se ela for uma pessoa de bem, ela não vai ficar com raiva disso. Porque ela vai entender que é assim mesmo. E realmente, vamos dizer assim, né? Aí quando você chega no mundo espiritual, você pode até ter uma relação, mas é uma relação muito mais ligada a sentimento, assim, de gostar da outra pessoa, porque você não vai transar no mundo espiritual, entendeu? Então não tem essa. Exatamente isso, é mais a relação da convivência. É isso.